Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho conversar com vocês sobre as minhas leituras realizadas no mês de dezembro de 2023. Mas antes eu quero desejar a cada um de vocês um ótimo 2024, um ano que está iniciando hoje. Eu espero que ele venha na vida de cada um de vocês com muita prosperidade, muito crescimento, muita saúde, muitos aprendizados. Que seja um ano muito importante na vida de todos vocês, beleza? É o que eu desejo do fundo do meu coração. Quero agradecer também por vocês que já são inscritos no meu canal, ou às vezes alguém que assiste esporadicamente, mas também não se inscreveu também, beleza? Quero agradecer porque vocês me deixaram muito feliz no final do ano passado. O mês de novembro e o mês de dezembro foi um crescimento muito grande aqui no YouTube e eu fiquei muito feliz, então agradeço a cada um de vocês que participaram disso de alguma forma, tá bom? Então muito obrigado, um forte abraço para todos. E vamos pro vídeo, né? Afinal de contas, a ideia inicial é esta. Começando pelo livro que eu só concluí em dezembro. Eu havia começado em novembro, tanto é que no vídeo sobre as leituras de novembro eu cito esse livro aqui. Os Presidentes, do Rodrigo Vizeu, que é um jornalista e cientista político muito renomado, inclusive, e que esse livro aqui se baseia em um podcast que ele possui, onde ele entrevistou historiadores e a partir daí ele compilou os relatos recolhidos e escreveu este livro aqui. Eu, em dezembro, li apenas os últimos 3 capítulos, isto é, o capítulo sobre Dilma Rousseff, o capítulo sobre Michel Temer e sobre Jair Bolsonaro. Aí a Dilma, como nós sabemos, ele pega muito as questões pessoais da vida da pessoa, então ele vai falar um pouco sobre a adolescência da Dilma, sobre todo o período ali do regime militar no Brasil, onde a Dilma ela trabalhava ali com a militância, né? Então ele vai falar um pouco sobre a triste tortura dela ali no DOI-COD de São Paulo. Então ele vai falar sobre esses aspectos da vida dela até chegar nela dentro da política. Aí também ele vai discorrer sobre a presidência dela, no início bom, depois com um pouco de declínio, lembrando a primeira presidente mulher no Brasil, então ele vai falar um pouco sobre isso, e também vai falar sobre o processo de impeachment pelo qual ela passou. Sobre Michel Temer já é um pouco mais curta a passagem dele, tem ali algumas páginas, mas ele vai falar um pouco sobre as crises dos caminhoneiros, e alguns desses aspectos vai falar também sobre a vida pessoal do Michel Temer. E por fim, ele vai falar sobre o Jair Bolsonaro, só que um ponto importante é que ele não vai discorrer muito sobre o mandato do Jair Bolsonaro, haja visto que ele vai se estender apenas até 2019, o início de 2019. Ou seja, por exemplo, período de pandemia, essas coisas, ele nem pegou, né? Ele pegou mais a parte do Bolsonaro enquanto deputado e militar e pegou a campanha para ele se tornar um presidente, a campanha eleitoral dele. Ele vai discorrer basicamente sobre isso e o começo do mandato, a questão da aprovação popular, quantas pessoas apoiavam, quantas pessoas não aprovavam e assim sucessivamente. Então, basicamente foi isso que eu li neste mês de dezembro referente a este livro. E agora, este livro, que foi uma leitura completa neste mês, né? 1964, Golpe Midiático Civil-Militar, do Juremir Machado da Silva, que tem um currículo muito extenso. Ele é escritor, jornalista, ele é doutor em sociologia, ele é tradutor, enfim, tem várias informações sobre ele, enfim, um cara muito renomado. E este livro aqui, eu achei muito interessante, é um livro bem curto, eu acho que são mais ou menos 150 páginas, mas também um livro bem informativo, que vai, como o título sugere, falar sobre o regime militar, não sobre todo ele vai falar sobre o início, ou seja, 1964 mesmo, e o processo para ele. Então, alguns anos antes, ele vai dar mais ênfase ali de 1961 até mais ou menos 1967. É o período que ele vai dar mais atenção. E o que ele vai debater dentro desta obra é a questão do quanto que a mídia ela teve um papel decisivo para influenciar a população a, de fato, apoiar
o golpe, ou se vocês preferirem chamar de intervenção militar, vocês escolhem, mas como que a mídia, ela através de toda a campanha contra o João Goulart, que era conhecido como Jango, né? Como que ela foi desmoralizando ele e jogando a população contra, até por exemplo apoiar movimentos como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade e muitos outros movimentos que culminaram no golpe, e a mídia apoiou o início do golpe, boa parte dela, nem toda, mas, por exemplo, o João Goulart, basicamente toda a mídia se uniu contra. Quando ocorreu o golpe, a intervenção dos militares, o apoio também era muito completo, era basicamente toda a mídia. Aí, estabelecendo-se o regime militar, começou-se a ir alguns grupos jornalísticos saindo, né? Alguns saindo primeiro, outros saindo depois. Alguns nem saíram, continuaram, de fato, alguns surgiram naquele período. Então ele vai discorrer tudo isso, vai discorrer o quanto isso foi importante e o quanto que, na percepção dele, é uma obrigação da mídia se posicionar desculpando-se pelo ocorrido. Porque, na percepção dele, a mídia ela teve uma participação muito grande, haja visto que ele trabalha muito com a ideia de que a pessoa que está disseminando a informação, ela pode disseminar da forma que ela quiser. E isso influencia as pessoas e automaticamente as manipula. Então ele trabalha muito com isso e é algo que eu particularmente concordo. E é um livro que, para mim, fez muito sentido. Aqui ele vai falar sobre algumas figuras em particular, como Lacerda, vai falar sobre o Carlos Drummond de Andrade, que era bem crítico ao governo do Goulart, vai falar sobre várias figuras aqui que você nem imaginaria que estava do lado dos ditadores, né? O Drummond de Andrade não estava, mas ele era contra o presidente que foi deposto. Então, de certa forma, ele disseminou informações ou opiniões contra o regime anterior. Enfim, então é um livro muito interessante, é um livro que traz muitas informações novas. Até o próprio Roberto Marinho também apoiou durante algum período ali, então são muitas informações interessantes, certo? Esse livro aqui também já com resenha no canal. E agora eu vou falar sobre livros que não possuem resenha e que eu li também. Este livro aqui, já um pouco maior, umas 250 páginas mais ou menos, A Revolução que Mudou o Mundo, Rússia 1917, do Daniel Arão Reis. Um livro que, como o título sugere, vai falar ali sobre a Revolução Russa de 1917. E o que eu acabei de falar, segundo o livro, já está um pouco errado. Porque o que esse livro faz, eu achei muito bacana, é justamente trabalhar a questão de não apenas a Revolução Russa. Não. O que o autor gosta de trabalhar é as revoluções russas. Ele gosta de colocar o plural. Isto porque ele defende a ideia de que houveram várias revoluções. Uma em 1905, a qual nós estamos tratando ali, por exemplo, do marcante Domingo Sangrento. Há também duas revoluções em 1917, uma, salvo engano, em março e outra em novembro. E são duas revoluções que ele coloca como diferentes. E essa, geralmente, a de novembro, se eu não estou enganado, é justamente a que a gente considera a principal. E aí depois tem um período de guerras, que acho que vai de 18 a 21. E aí em 21 tem uma outra que é numa região ali marítima da Rússia, que é Constante, o nome da região. E aí ele considera uma quinta revolução dentro desse processo. Então, quando nós falamos a Revolução Russa, na percepção dele não é o ideal. E eu acho muito interessante essa perspectiva, porque ela cria para nós essa noção de que a história ela ocorre a partir de processos. Porque muitas vezes, por exemplo, eu mesmo, quando eu vou falar Revolução Russa, eu já falo lá 1789, pronto, jogo lá. Só que, por exemplo, não é só 1789. Tem muitas coisas marcantes, por exemplo, em 1791, salvo engano, a decapitação do rei, se eu não estou enganado, é em 91, por exemplo. Então, muitas informações, às vezes a gente joga como um momento só, mas não é isso. Elas estão diluídas em processos muitas vezes distintos. Então é um livro muito interessante que vai falar ali sobre todo o surgimento do Partido Bolchevique, vai falar ali sobre o Leon Trotsky,
vai falar sobre o Lenin e não vai falar sobre o Stalin, tá? Ele é citado, salvo engano, uma única vez no livro, mas bem rapidamente. E o livro não se aprofunda nele, mas ele vai falar ali sobre especificamente o processo das revoluções russas. Ele não vai, por exemplo, se estender para o regime stalinista, nem nada disso. Ele vai parar ali em 1921 ou 22, se eu não estou enganado. Foi um livro que eu li em dezembro. Ótima leitura. Este aqui eu ainda vou preparar a resenha, ela vai sair em janeiro. Talvez na primeira ou segunda semana, mas está sendo preparada, tá? Uma ótima leitura. Eu não falei sobre o autor, né? O autor ele trabalha com história contemporânea, é o historiador que trabalha na vertente da história contemporânea. Ele é especialista em revoluções socialistas no século XX, certo? Então, um livro muito bacana também. E agora, um livro que vocês inclusive já acompanharam o vídeo, que é um livro que eu estou retomando a leitura. O Holocausto, Uma Nova História, do Lawrence Hughes. Um livro simplesmente espetacular, que eu comecei a ler em 2022, mais ou menos em janeiro, fevereiro. Fui lendo ali por 2 meses e parei. E aí eu deixei aqui no canal vários vídeos, capítulo a capítulo desse livro. Porque ele é um livro tão informativo que eu achei necessário resenhá-lo parte a parte, assim. E são 18 capítulos, então, em teoria, 18 vídeos. E aí eu parei no 7º capítulo e aí eu decidi retomar, porque é um livro muito importante, na minha humilde opinião, e um livro que eu gostei bastante enquanto eu estava lendo. Então eu falei, poxa, eu posso retomar essa leitura, uma leitura que vai me fazer bem. É um tema pesado, um tema triste, mas é um tema que é importante conhecer, é importante saber como ocorreu. E inclusive esse livro me trouxe muitas noções novas sobre o ocorrido. E por isso que eu acho esse livro espetacular. E inclusive, se vocês tiverem mais curiosidade sobre ele, eu gravei um vídeo aqui onde eu resumi, um resumo de meia hora, foi um resumo um pouco grande, mas eu resumi todos os 7 primeiros capítulos. E aí, neste mês de dezembro, eu retomei, nos últimos 9, 10 dias do ano, eu retomei e eu li o capítulo 8, 9, 10 e 11. Estou no capítulo 12 agora. E aí, durante o mês de janeiro, eu vou ir soltando os vídeos da forma que eu conseguir organizar ali para gravá-los, beleza? Mas é um livro muito bacana. É o Lawrence Hughes, ele é historiador britânico, dedicou 25 anos da sua vida a coletar depoimentos de pessoas que passaram ali por campos, ou às vezes até soldados de alguma região ali que foi dominada em algum momento. Então ele compilou vários depoimentos. Dentro desta obra aparecem muitos complementos, só que, por exemplo, comparar aqui os livros da Svetlana Alexievich, que é ucraniana e tudo mais, que é muito famosa pelos livros A Guerra Não Tem Rosto de Mulher ou Voz de Chernobyl. Ela coleta depoimentos e ela solta lá no meio do livro. Eu, particularmente, fico um pouco perdido quando eu vejo o livro assim. E eu não consigo apreciar tão bem a leitura. O Lawrence Hughes, que é um historiador, ele não faz isso. Ele pega o livro e ele vai lá e ele, de fato, linka as informações. Ele, na verdade, escreve o texto sobre o que ocorreu e ele vai colocando informações que complementam, depoimentos que complementam essas informações. Então mantém o livro mais fluido e ao mesmo tempo é muito informativo. Então, pessoal, espetacular, recomendo de fato. Comprem esse livro. Se você quer estudar o Holocausto, este livro é maravilhoso, é uma leitura muito simples, muito informativa. Ele vai falar sobre os primórdios ali do antissemitismo, ele vai falar que isso aí já vem de antes da Alemanha, ele vai explicar as causas, ele vai explicar a ascensão do líder da Alemanha, né? Que vocês sabem o nome. Então ele vai falar sobre várias coisas, né? E é isso, tá? Essas foram as leituras do mês de dezembro. O do Holocausto eu não terminei, como eu falei, estou no capítulo 12. Faltam então 6 capítulos para concluir a leitura, mais ou menos 150, 170 páginas. Se tudo der certo, em janeiro eu termino ele. Mas é isso, pessoal. Agradeço pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, desejo um ótimo 2024 para cada um de vocês.
E espero neste ano conseguir focar bastante aqui no canal, trazer bastante conteúdo bacana para vocês. Tenho visto que vocês têm gostado, espero manter este padrão e só aperfeiçoá-lo cada vez mais. E é isso. Um forte abraço, tamo junto e mais uma vez obrigado por tudo do fundo do meu coração.